Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de deixar um like e de se subscrever ao canal para quem não estiver inscrito. Vamos começar então aqui com o desenvolvimento mobile, né? E preparei essa aula para a gente conhecer um pouquinho mais desse mundo, não é? E colocarmos também mão na massa. Boa, para o desenvolvimento mobile a gente vai utilizar o React Native. Está aqui o site oficial do React Native, reactnative.dev. Praticamente o React Native tem um lema que é Learn Once, Write Anywhere. Praticamente isso significa aprenda uma vez e escreva em qualquer lugar. O que significa isso? Se eu baixar aqui, vocês podem ver que com um único código nós podemos gerar apps tanto para desktop, tanto para Android, iOS e web, utilizando o React Native. Para o nosso caso aqui, nós vamos apenas nos focar no desenvolvimento mobile, porque é assim que a Fulltech trabalha. Aqui, a Fulltech, para o desenvolvimento mobile, utilizamos o React Native e com o mesmo código construímos aplicações Android e iOS. Boa, eles aqui têm um exemplo, tá? Com JavaScript. Praticamente não é bem um JS aqui, seria um JSX, que praticamente é um JavaScript estendido, ok? É uma junção entre tags HTML e JavaScript num único arquivo. Aqui, como exemplo, ele renderiza num componente. Isso aqui normalmente nós chamamos de componente. As funções aqui são chamadas de componente. Componente on-screen, que vai retornar na tela ou renderizar na tela uma view, que no caso aqui em HTML seria uma div, e um text, que em HTML seria um H1, H2, um P, um span, por aí vai, com o texto Hello World, ok? E ele mostra aqui que o resultado é o mesmo tanto para um dispositivo Android quanto para um dispositivo iOS. Boa. Como é que a gente faz? Nós não utilizamos o React Native puro, nem sempre, às vezes, mas por cima do React Native a gente utiliza esse framework aqui chamado Expo. Expo é um framework por cima do React Native que facilita aí, né, a nossa vida. Vamos supor que você quer acessar os recursos da câmera, você quer acessar os recursos da biometria, você quer acessar recursos de vibração no teu app, no dispositivo. Quer acessar recursos de sensores, quer acessar recursos de armazenamento e por aí vai. O Expo traz várias APIs que facilitam essa integração, ou seja, não precisas entrar a fundo no código nativo, simplesmente ele vai te oferecer plugins, e esses plugins, né, que vão servir aí como ponte entre o teu código Expo e a parte nativa do dispositivo. Boa, para criar um projeto com o Expo, não é? A gente utiliza esse comando aqui, npx create expo app @latest, para criar um projeto Expo na última versão, mas vou falar disso daqui a pouco. Bem, como é que a gente vai trabalhar? Suponhamos que a gente quer desenvolver, né, uma aplicação. No nosso caso, para o nosso curso, vai ser uma aplicação de controle de finanças pessoais, tá? Então, essa aplicação de controle de finanças pessoais, a gente tem aqui, eu já tinha vos mostrado o Figma. A gente vai ter aqui a tabela orçamento. Nessa tabela orçamento, a gente vai ter alguns atributos para essa tabela, né? A gente vai ter aqui o ID, a gente vai ter o mês do orçamento, vamos ter o ano do orçamento, vamos ter o valor, não é? O valor que o usuário estabelece para esse orçamento, ou seja, no mês de outubro deste ano, tenho como meta usar apenas ou gerir 500 mil kwanzas. Então ele vai fazendo aí seus gastos, não é? Observando sempre que não ultrapasse o valor ou a meta estabelecida de 500 mil kwanzas. Então vai ser assim que a gente vai trabalhar.
Okay? Esses são os atributos para a tabela orçamento. E também vamos ter, eu disse que no nosso web só vamos ter 2 tabelas. Também vamos ter aqui a tabela lançamentos, tá? Lançamentos ou gastos. Podemos chamar também de gastos, tá? Então, esse é o orçamento. E nos gastos, claro, vamos ter o ID do gasto, vamos ter aí a descrição, uma descrição, não é? Esse gasto refere-se a quê? A que se refere esse gasto. Vamos ter também a data que se realizou esse gasto, ok? E vamos ter também o valor, tá? Esse valor aqui é o valor de um gasto específico, suponhamos pagamento de propina, tá? Esse valor sempre tem que ser menor que o valor do orçamento em si. Logo, a gente está aqui a falar também de que temos que ter o ID do orçamento a que se refere esse gasto, ok? Então, normalmente as tabelas são sempre no singular e, claro, como declaração de variáveis, sem caracteres especiais. Então, vou deixar assim. Boa. Então, praticamente o que a gente vai ter? Nós temos aqui uma ligação, praticamente uma relação entre essa tabela e essa, onde a gente pode aqui dizer que para um orçamento, né, num orçamento podemos ter a vários gastos, e um gasto refere-se a um único orçamento. Praticamente, em termos de cardinalidade, é isso que a gente vai ter no nosso banco de dados, ok? Boa. Até aqui, a gente tem o esquema relacional, o modelo conceitual, né, da nossa BD. Para a nossa BD aqui a gente vai utilizar o famoso Supabase, ok? Supabase, praticamente ele como é que eu diria? Ele é um back-end, tá? Ele é um back-end. Você já sabe o que é um back-end? Back-end é toda a estrutura, né, que fica por trás das nossas aplicações, tá? Responsável por construir ou interligar-se com a parte do banco de dados, com a parte da autenticação, com a parte da validação, com a parte da regra de negócio e por aí vai, ok? Então, no caso, para a gente não construir um back-end próprio, o Supabase é praticamente um back-end como serviço, tá? Lá dentro dele a gente vai construir e configurar tudo isso. Estamos a falar aqui de login, o cadastro, tá? Que é a parte da autenticação em si, tudo isso, etc. Farão parte aí do Supabase. E, claro, vou só copiar aqui e colar para poupar tempo. Como banco de dados, a gente vai usar o Postgres, tá? PostgreSQL. Na verdade, esse PostgreSQL é um banco de dados relacional, tá? É um banco de dados relacional. Assim como o MySQL, SQL Server, SQLite, por aí vai. Só que ele é rápido, tá? Performático em escrita, ok? Performático em escrita, suporta vários tipos de dados, ok? E também é open source. Então, o Supabase por detrás, o seu banco de dados é o PostgreSQL. Prontos. Além disso, eu disse também que vamos utilizar o Figma, ok? Vamos utilizar o Figma. Praticamente o Figma é que vai nos permitir construir protótipos, né? O protótipo do app, tá? Que já está também feito. Lá vai ter as telas, protótipo do app, tá? Lá vai ter as telas, as cores, as fontes de letra, os ícones, imagens, etc. Que a gente vai utilizar no nosso app,
Boa. E claro, também aqui vai ter o fluxo, não é? De como é que será a nossa aplicação. Boa. Eu já vou mostrar daqui a pouco esse protótipo do Figma. Bem, também iremos utilizar o Tailwind, ok? O Tailwind CSS, que vai nos permitir, não é? Tailwind CSS vai nos permitir estilizar, não é? Colocar estilos, estilizar a nossa aplicação. O Tailwind CSS, na verdade, é um framework CSS, tá? Então, você, para quem já trabalhou com CSS, estilização, não terá nenhum problema. Na verdade, o Tailwind ele trabalha aí com classes, tá? Trabalha aí com classes já prontas para ti, que vai facilitar, não é? Então, vai permitir estilizar a nossa aplicação. Quando falo de estilizar, não estou a falar simplesmente das cores, né? Ou das posições dos elementos, até a fonte de letra e por aí vai. Então, vamos utilizar o Tailwind CSS para isso, que na verdade aqui, né? Quando na web é Tailwind CSS, mas para mobile, na verdade, chama-se Native Wind, ok? Native Wind. Então, Tailwind CSS é para web e Native Wind é para mobile, mas que as classes não diferem, é praticamente tudo igual, ok? Então, nós vamos ter também o Tailwind para estilizar a nossa aplicação, mostrando aqui rapidamente o protótipo, né? Nossa aplicação. A gente vai utilizar este protótipo aqui para construir nossa aplicação de finanças. Vamos ter aqui a tela de splash, vamos ter aqui imagens, vamos ter inputs, vamos ter botões, vamos ter aqui listas, carrossel, vamos ter um cartão, vamos também passar por essa experiência de como fazer o cartão. Por exemplo, aqui ele já diz aqui, né? Pede aqui para o usuário que acabou de se cadastrar ou logar, para ele definir um orçamento. É o que nós falamos, definir o orçamento daquele mês. Por exemplo, maio de 2025, ele vai definir o orçamento, definir o valor, né? Quando ele definir o valor, dentro desse orçamento, dentro desse mês, vejam seu indicador aqui, está mostrando que tem maio, ele pode fazer vários lançamentos ou vários gastos, mercado, presente de aniversário, conta de energia, aluguel, salário e por aí vai. Então, a gente vai ter, a partir mesmo do protótipo, já podemos identificar o fluxo da nossa aplicação. Já podemos identificar que temos um orçamento e para cada orçamento está vinculado a um mês e um ano específico, e nesse período, nesse mês ou ano, nesse orçamento, há vários lançamentos, ou seja, vários gastos. Esses gastos vão afetando o valor inicial definido pelo orçamento, por isso que ele tem aqui orçamento disponível, ou seja, tem aqui o usado e tem aqui o limite, ok? Praticamente ele já nos apresenta aqui que se fizermos o somatório entre o disponível e o usado, vai retornar o limite, que era o orçamento inicialmente estabelecido. Temos aqui um botão para adicionar um novo gasto, não é? Temos aqui alguns ícones também. Aqui para um gasto ele coloca a descrição, pode colocar a categoria e o valor, a data, como também podemos tirar do próprio sistema e por aí vai, ok? Aqui ele lista os orçamentos mensais, no caso o orçamento de junho, qual é o seu valor, o orçamento de maio, qual é o seu valor e por aí vai, ok? Então nós vamos praticamente utilizar esse protótipo, mas agora não é? Vamos ainda aí adquirir alguns fundamentos de React Native, vamos adquirir alguns fundamentos de Tailwind, porque tudo isso aqui será feito com React Native e Tailwind. Boa. Requisitos. Praticamente, para vocês começarem já aqui a rodar vossa aplicação com Expo React Native, vocês vão precisar de ter o Node.js instalado. É só bater node.js.org e vir aqui em Get Node.js para vocês poderem baixar.
vão baixar o Node.js, vão instalar, já sabem o processo de instalação, seguinte, ler os termos e políticas de privacidade, ler todos aqueles termos e instalar o Node.js. Após instalar o Node.js, aí sim, né, estaremos habilitados para criar o nosso projeto com Expo. Eu já tenho aqui, eu não vou usar esse comando aqui. Por que não vou usar esse comando? Porque esse comando não traz por padrão o Native Wind, ou seja, o Tailwind configurado. Eu vou executar um outro comando e esse comando vou passar também na descrição do vídeo, ok? Também na descrição vou passar o link para este Figma e por aí vai. Boa, o que eu vou fazer? Vou aqui, né, eu que já tenho o Node.js instalado, não preciso mais baixar ou instalar. Vou localizar aqui uma pasta onde eu quero guardar os meus projetos, tá? Então virei aqui em documentos, quero guardar aqui na pasta Fulltech, aqui em GitHub, tá? Eu vou apagar esta pasta aqui, tá? E vou criar vou criar o meu projeto aqui dentro desse diretório. Então, como eu quero criar o meu projeto dentro desse diretório, simplesmente vou dar clique direito e vou abrir no terminal, ok? Eu vou abrir no terminal. Então, ele até aqui, ele já vai mostrar, não é, o local onde eu tô, não é, o diretório atual onde eu tô aqui no meu terminal, e é aqui onde eu vou executar então o comando para criar o meu projeto Expo. Então, eu vou limpar e vou colar aqui o comando. Eu tenho aqui guardado. Eu normalmente uso o ban, tá? O ban. Mas quem está com o Node, ele vai usar esse comando aqui, npx create expo app, ok? Se tiveres com o Node instalado, né, vai executar esse comando aqui. Eu, como tenho o ban, só vou trocar aqui por ban, tá? Vai funcionar na mesma. Vou trocar aqui o ban. Então, ban create expo app, no vosso caso será npx, não é? Create expo app. No lugar do my app, vocês vão colocar o nome, tá? Vão colocar aqui o nome do vosso app. Boa, vamos colocar aqui o nome do vosso app. Vou colocar aqui controle financeiro, vou colocar só minhas finanças, ou para não ser muito extenso, vou colocar contas. Então praticamente são as contas a pagar, né, e tudo mais, tá? Outra coisa que eu esqueci é que a ideia desse app depois vai ser notificar ao usuário. Suponhamos que chegou o dia, ou está prestes a chegar o dia de pagar a conta de energia. Então nós vamos procurar um jeito dele notificar, okay? Isso não está no Figma, mas a gente pensa mais além do protótipo. E vamos supor que essa barra de progresso aqui mostra o quanto do orçamento está sendo usado. Então vamos supor que se ele atinge aqui 90%, né, de uso no orçamento daquele mês, ele notifica que já está prestes a atingir o limite máximo do orçamento naquele mês. Então vamos aqui trabalhar também com notificações, não é? E por aí vai. Então é muito importante, por quê? Porque as pessoas às vezes esquecem-se, né, de contas a pagar, às vezes fazem uso descontrolado do seu dinheiro e por aí vai. Então vamos conseguir criar aqui uma solução que seja na verdade eficaz. Então eu vou voltar aqui, tá? Deixa eu minimizar aqui. Então aqui o nome do app e deixar aqui essa parte do template, tá? Porque ele aqui já vai trazer o Expo configurado com o Tailwind CSS. Então vou simplesmente dar Enter, tá? Ele deu aqui um bug e disse que não conseguiu encontrar script create expo app. Pronto, vamos aqui tentar usar aqui npx. Vamos ver. Boa. Então mesmo com npx ele vai criar o nosso projeto Expo, tá? Então
ele já vai detectar aí o template. Ele está criando um projeto Expo utilizando o template, não é, desse link. Okay? Ele vai criar já, está aqui, ele criou a pasta contas. Dentro da pasta contas já colocou lá os arquivos, tá? Então ele está a fazer aqui a instalação do nosso projeto, ok? Agora que já terminou de fazer a instalação do nosso projeto, ele fez aí o download de todos os arquivos necessários para rodar no nosso projeto. Ele dá aqui algumas instruções. Ele diz que o teu projeto já está pronto. Se você quiser rodar o teu projeto, navega até ao diretório, ok? Então vamos ter que entrar em CD contas, porque nós ainda estamos em GitHub, então nós precisamos de entrar na pasta contas, tá? Entrar na pasta contas, é isso que eu vou fazer agora. Então vou fazer CD contas e depois podemos executar o npm run android, tá? Mas eu não vou executar isso. Pronto, posso fechar aqui, não vou executar agora. O que a gente vai fazer, pessoal? Lembram que precisamos de mexer com o nosso código, e para mexermos com o nosso código a gente precisa de um editor de código, tá? Editores existem vários, vocês podem utilizar vários que temos aí pela internet, mas eu vou utilizar aqui no decorrer do nosso curso como editor, tá? Vou utilizar o Try, ok? Vou utilizar o Try. Tem também o Cursor, tá? E tem o famoso e o velho VS Code, não é? Entre outros estão por aí no mercado, tá? Eu vou abrir o projeto agora no Try. Estou aqui, não é? Vou dar um clique direito, vou vir aqui Open with Try. Eu vou abrir o projeto no Try e vamos explicar praticamente como é que está aí a estrutura de projetos, né? A estrutura de arquivos, como está tudo organizado dentro do nosso projeto, ok? Antes da gente começar então a rodar o nosso app. Então ele já vai abrir aqui no Try. Praticamente aqui eu posso já fechar. Então ele vai abrir o nosso projeto, os nossos arquivos no nosso editor, tá? Seja Try, Cursor, Visual Studio Code e por aí vai. Boa. Agora o que eu vou fazer? Ele praticamente aqui tem a estrutura. Aqui em Assets vem os ícones, o ícone da aplicação, ok? Por padrão ele traz o ícone do próprio Expo, tá, né? Então o ícone da aplicação, que é esse icon.png, aqui quando vocês estão, por exemplo, aqui na lista de aplicações, tá? Então o ícone, como temos aqui, por exemplo, o ProfOffice, temos esse ícone, então ele detecta esse ícone através desse icon.png, ok? E esse adaptive icon, ok? O adaptive icon é praticamente ele consegue adaptar o ícone se tivermos no Android, aqui para iOS e aqui para o Android, tá? Aqui para o Android, o ícone da nossa aplicação. E esse splash icon é para a tela de splash da nossa aplicação. Enquanto ainda não carregou por completo a nossa aplicação, não é? A tela de splash que vai aparecer este aqui, tá? É que nós chamamos de splash icon. Boa, ele está aqui a demorar para exibir essas imagens, mas quando vocês abrirem vocês vão ver, né, como é que são essas imagens. Boa, eu vou fechar aqui. Além disso, né, a gente tem aqui algumas configurações aqui no app.json. Aqui no app.json é onde a gente define o nome para o nosso app, tá? O nome para o nosso app, por exemplo, aqui, como vocês podem ver, temos aqui ProfOffice, Pomodoro, Play Store. Então, o nome para o nosso app traz aqui a versão, Orientation Portrait. Existe aqui Portrait, no caso na vertical, tá? Existem aqueles apps que por padrão funcionam na horizontal, tá? Então
no caso, ao invés de portrait seria landscape, ok? Então, landscape, no caso, temos aí jogos e tudo mais que não funcionam na vertical, mas sim na horizontal, tá? Aqui, basicamente, é aqui que ele consegue interligar entre o ícone que está aqui em Assets, ok? E o ícone da aplicação. Praticamente, ele diz que o ícone da aplicação está na pasta Assets e o nome é icon.png, tá? Então aqui define também onde está localizada a imagem para a tela de splash e por aí vai. Então isso aqui vamos ver melhor com o tempo. Boa, vou fechar aqui. Praticamente aqui que eu estava a dizer, ele aqui já traz o Tailwind, ok? O Tailwind config.js. Nesse extend aqui é onde a gente pode estender o nosso Tailwind. Aqui podemos definir dentro desse extend as cores, fonte de letra e por aí vai, tá? Normalmente o que a gente faz? Eu vou explicar aqui. Quando a gente está no protótipo do Figma, a gente consegue pegar, tá? Por exemplo aqui, Style Guide, ok? Então, guia de estilos. Então, praticamente aqui ele já nos dá a lista de cores que estão a ser utilizadas na aplicação. Então, eu posso tirar todas essas cores, e isso faremos, né, mais tarde. Posso tirar também a fonte de letra, posso tirar também os ícones que estão a ser utilizados na aplicação, posso tirar também as imagens, né, o logotipo que estão a ser utilizados na nossa aplicação e vou trazer, claro, as imagens vou trazer aqui em Assets, ok? As cores, as fontes de letra, vou trazer aqui no Extend para estender o meu Tailwind, ok? Para ele detectar aquelas cores e por aí vai, tá? Então, ele tem aqui, por exemplo, essas cores magenta, red, green, que estão a ser utilizados na aplicação. Então, tudo isso vai no Tailwind config.js. Agora, onde é que se encontra a nossa aplicação? Aqui em SRC. Em SRC nós temos úteis, né, que são algumas funções utilitárias. Aqui em Components são alguns componentes, né? A gente vai começar a colocar aqui componentes. Componentes, como vocês sabem, são partes de um sistema que juntos formam um todo. Por exemplo aqui, quando vocês olham para esta tela, vocês podem perceber que isto aqui é um componente, tá? Isto aqui é um componente, isso que vocês podem ver aqui é um componente, tá? Isto que está aqui por cima é um componente também, este cartão é um componente, isto aqui é um componente, então esses componentes juntos compõem essa screen, essa tela, tá? Esse botão, normalmente é aquilo que muito se repete no protótipo, você não vai estar toda hora a fazer à mão. Então aqui no React ou React Native, a ideia é essa. Observa o protótipo, aquilo que se repete tanto é porque será um componente que será reutilizado várias vezes. Por exemplo, esse input é um componente que pode ser reutilizado várias vezes para nome, para e-mail e para senha. Esse botão é um componente, pode ser reutilizado várias vezes com o título entrar, com o título salvar, com o título adicionar e por aí vai. Ok, vou voltar aqui e onde é que se encontra o nosso app, a nossa aplicação? É aqui dentro da pasta app. Ele tem esse arquivo layout. O arquivo layout praticamente é o arquivo inicial que o nosso compilador procura. É como se fosse a função main em C. Então, ele vem primeiro aqui, procura por esse arquivo para entender quais são as rotas, ou seja, as telas que ele deve apresentar. Então, praticamente aqui, nós temos aqui status bar. A status bar é este daqui, onde vem a hora, a rede, a bateria e por aí vai. Esse é a status bar, ok? E esse stack aqui, praticamente, que está vindo export router, é uma pilha, tá? A pilha do que? A pilha das telas da nossa aplicação. Uma aplicação tem várias telas. Essas telas estão em pilhas, ok? Então, aqui no Expo, o que acontece? Por que só colocamos stack? Cada arquivo que estiver aqui dentro da pasta app, cada arquivo .tsx que estiver dentro da pasta app, excepto o layout, é uma tela, é uma screen, ok? É uma tela. Então, eu não preciso chamar todos eles aqui. Quando eu chamo stack, ele vai procurar quais são os arquivos, além do underline layout,
que é o arquivo my, que estão dentro de app. E ele vai detectar todos esses arquivos como tela. Por exemplo, esta aqui é a tela index. Nós podemos ter a tela produto, podemos ter a tela clientes. Então, cada arquivo aqui dentro, assim que adicionas o arquivo, ele automaticamente detecta como se fosse uma tela. Na web, seria assim que crias um arquivo, ele detecta como uma nova página web que você acabou de criar e que você pode acessar. Por exemplo, minha loja barra produtos, minha loja barra clientes e por aí vai. Nós vamos ver isso com mais detalhes depois. Boa. Dentro aqui de index, não é? Que é a única tela que nós temos da nossa aplicação, ele traz aqui, por exemplo, esse class name, né? Onde ele traz o Justify Center, Flex 1, P4, eu vou explicar já o que é isso. Ele traz aqui também um texto e por aí vai, ok? Vou apagar tudo isso. Eu vou apagar tudo isso porque eu vou ter que explicar tudo do zero, né? Mas não vou ainda apagar, vou executar para vermos como é que vai ser. Eu vou aqui abrir o terminal e vou rodar, não é, o nosso app. Para rodarmos o nosso app, para rodarmos a nossa aplicação, nós vamos utilizar o comando npx expo start, ok? Então vou colocar aqui npx expo start. Ao executar isso, como já tem o Node instalado, o meu projeto já está pronto, ele vai gerar um código QR. Esse código QR eu vou levar no meu dispositivo Android ou iOS, tá? Para rodar a minha aplicação. Quem vai servir essa aplicação? É o meu servidor, que está aqui. E quem é o cliente para receber, consumir, renderizar essa aplicação é o dispositivo Android ou iOS, tá? Para isso, ele já gerou aqui o QR Code, tá? Já gerou aqui o QR Code. Vou simplesmente agora aqui. Vocês precisam entrar na Play Store e instalar este app aqui, Expo Go. É só procurar por Expo Go, tá? Ele já aparece aqui. Devem instalar. Eu, como já tenho instalado, vou simplesmente abrir, tá? E vou escanear o código QR a partir desse botão aqui, Scan QR Code. Eu vou escanear esse código QR e ele vai executar a minha aplicação. Agora vamos escanear. Eu vou clicar aqui em Scan QR Code. Vou trazer aqui, ok? O que significa isso? Bem, praticamente nós temos que atualizar, porque eu não peguei, vocês lembram? Eu não peguei o comando para criar nosso projeto, não peguei daqui da última versão, percebe? Então, como não peguei da última versão, eu tenho que atualizar o nosso projeto, ok? Então, para atualizar também é muito simples, vou só minimizar aqui, vou fazer um Ctrl C para fechar o meu terminal e vou executar o comando, não é, que vai permitir atualizar a versão. Eu tenho aqui o comando, vou só aqui pegar e vocês vão executar esse mesmo comando lá no vosso computador. Vamos ter que procurar mais na internet. Ele deve estar aqui, alguns, eu usei ele recentemente. Então é o comando que serve para a gente atualizar, né, nosso Expo. Então tá aqui. Por que vamos executar npm install expo @5400? Porque ele aqui já mostra, ele diz aqui que a versão instalada do Expo Go é para SDK 54 e o teu projeto aberto usa SDK 53. Então vamos instalar nosso projeto o SDK 54. Vou dar Enter, ele vai instalar o Expo na versão 54, que vai ser agora compatível com o nosso aplicativo do Expo Go. Por que eu também não cortei esse erro e vos apresentar sem erro? Porque vocês podem passar por esse erro. O Expo Go, esse aplicativo que vocês têm aqui, tá? Esse aplicativo que vocês têm aqui pode ser atualizado, por exemplo, para 53. Logo vão executar este comando para atualizar o vosso projeto para 53. Tá? Então não há aí muito problema quanto a isso. Vou colocar aqui pausa enquanto processa e volto assim que estiver pronto. Já terminou de fazer a atualização.
vou voltar aqui a rodar o comando npx expo start e vamos voltar a escanear o QR Code que ele vai fornecer. Agora, pessoal, ele trouxe aqui uma série de incompatibilidade dos pacotes, tá? Por quê? Porque nós atualizamos o SDK. Também vamos corrigir isso, tá? Eu vou fazer aqui um Ctrl C. Eu vou limpar. Vamos ver aqui se eu ainda me lembro, mas vamos executar o npx expo install --fix. Acho que é isso. Vamos executar. Então, depois de atualizarmos, ok? Aqui ele reconheceu os pacotes que tem problema, ele vai atualizá-los, tá? Porque a gente passou do SDK 53 para o SDK 54 do Expo, então todas aquelas libs do 53 também devem ser atualizadas para 54, por isso que ele diz aqui, essa é a versão que tem rosa e depois ele coloca aqui em verde expected version, ou seja, a versão que ele espera, não é, desse pacote para o SDK 54 que agora a gente está usando. Essa atualização é necessária, pessoal, porque questões de segurança, questões de performance, sempre há melhorias. Então a gente vai fazer toda essa atualização e depois a gente vai rodar o nosso projeto. Não teríamos nenhum problema se a gente executasse com esse comando aqui, só que esse comando já não traz o Tailwind configurado, então seria mais trabalho configurar o Tailwind do que atualizar aqui simplesmente essas incompatibilidades de versões, tá, pessoal? Então é isso aí. Vamos esperar aqui enquanto processa. Já instalou, atualizou todos os pacotes que haviam conflito de versão. Para isso, pessoal, vocês têm que ter mesmo aí muita atenção, tem de certificar-se de que a vossa internet ou a vossa conexão com a internet está boa, porque isso vai pedir mesmo conexão à internet de uma forma boa, né? Não pode ter aí uma péssima conexão à internet, senão vai ser difícil atualizar ou instalar pacotes aqui. Boa, já atualizou, vou limpar e vou voltar a executar o npx expo start. Por que sempre atualizar? Normalmente quando ele gera o QR Code, ele mostra também aqui alguns avisos de bibliotecas, né, ou pacotes que estão desatualizados. Então, sempre que a gente escaneia, a gente roda o nosso projeto e vê um QR Code sem nenhum aviso de pacotes por ser atualizados, então melhor para nós, ok? Então fizemos aí de tudo para que ao rodar o projeto não tivéssemos mais nenhum problema de incompatibilidade, nem com SDK, nem com versões dos nossos pacotes. E lembrar também que o teu app aqui, o teu dispositivo precisa estar conectado à mesma rede que o teu computador. Eles devem estar conectados à mesma rede e os dois devem ter acesso à internet, tá? Então gerou o QR Code, já não há nenhum aviso de incompatibilidade aqui de versão, e vou clicar aqui em Scan QR Code, vou escanear esse QR Code, tá? Agora sim reconheceu aí contas, o nome do nosso app, e tá aqui a fazer o build. Boa, pessoal, enquanto faz o build, né, a gente espera. Esse build é rápido, tá? Esse build é rápido, ele vai processar, já tá nos 50 e tal. Ele vai processar e vai trazer a nossa aplicação. De lembrar que ele vai vir procurar em layout, vai executar a lógica ou o código que estiver aqui dentro do layout, ok? E vai a partir desse stack apresentar o que? Apresentar a pilha de telas, e ele só encontra uma pilha que é index, e esse index será então apresentado para o nosso usuário. Boa, pessoal, reiniciei o meu servidor, reiniciei também o editor. Estava aqui até alguns problemas, porque normalmente os editores, né, eles têm a capacidade de inferir o nosso código, detectar aí as dependências, as propriedades e tudo mais, para conseguir nos sugerir, tá? Ficando assim mais fácil programar. Como não estava a sugerir aqui tudo mais, não é sugestão por IA, mas por exemplo, como é que eu vou saber que
essa função aqui tem essa e aquela propriedade. Então, o editor precisa nos trazer esse tipo de informação. E como ele não estava a trazer, tive que reiniciar. Boa, pessoal. Quando vocês já têm o X4Go, né, e já rodaram pelo menos uma vez a vossa aplicação, não precisam escanear o QR Code toda vez, tá? Então, por exemplo, aqui ele já mostra recentemente contas, não é? Foi a aplicação que nós executamos. Eu simplesmente vou vir aqui rodar o npx expo start e vou me certificar de que o meu servidor esteja ligado. Assim que o servidor estiver ligado e operacional, simplesmente vou clicar aqui no app, não preciso escanear novamente o QR Code, tá? Então agora vamos ali enquanto ele vai gerar o QR Code. Já gerou o QR Code e agora eu posso minimizar aqui, simplesmente clicar no app, como o servidor está ligado, aí ele já faz o build, ok? E claro, o primeiro build demora mais, os builds a seguir já não demoram tanto assim. Bom, a gente está aí com o nosso app. Eu disse que a gente precisa tirar, não é? Esse header que está aqui por cima. Normalmente esse header aponta o que? Aponta o nome do arquivo, index, que é esse que temos aqui dentro do app, ok? Tanto que se eu alterar aqui, renomear por exemplo para home, tá? E salvar, ele vai fazer um restart no servidor automaticamente, porque é um novo arquivo, ou seja, uma nova rota que foi criada, ok? E ele troca aqui para home, tá? Porque ele detecta aqui pelo arquivo, tá? Então vou devolver aqui index, tá? Vou devolver aqui index, e aqui podemos dar algumas opções, tá? Por exemplo, vou escrever aqui op, tá? Eu quero saber se existe essa propriedade, tá? E ele está para processar, acho que não existe. Eu fazer Ctrl espaço, ele traz aqui algumas propriedades que existem. Ele tem aqui o Screen Options, tá? Então, dentro do Screen Options, eu vou colocar mais outra chaveta, tá? E vou dar aqui Ctrl espaço, e tem aqui várias propriedades. Eu vou procurar o Header Shawn, que eu estava a tentar colocar naquela hora. Então, Header Shawn praticamente está a dizer se eu devo mostrar ou não o cabeçalho, tá, dessa screen, dessa tela. Então, vou colocar aqui False. Se eu salvar, o cabeçalho desaparece, ok? Então, tá aí, o cabeçalho desapareceu. E a status bar que eu estava a falar aqui, né? A status bar que vem do próprio Expo Status Bar. Aqui no Style, se eu apagar esse, fazer Ctrl espaço, ele mostra, por exemplo, que tem um Dark, ok? Se eu salvar, o Dark praticamente é mesmo esse, onde os elementos da status bar ficam preto, tá? Ele tem também o Light, tá? Se eu salvo, tá? Os elementos da status bar ficam branco, ok? Isso vai depender, se a tua tela for preta ou combinar mais com branco, vais colocar o Style para Light, tá? Mas eu aqui vou deixar Auto, ok? Vou deixar Auto, só que esse Auto, ele pega automaticamente do tema definido no teu celular. Venho aqui e coloco para Light, tá? Vou aqui dar um refresh na aplicação. Vou aqui dar um refresh na aplicação rapidamente. Então o auto, muitas das vezes, ele vai depender de como está a estilização da tua status bar, de acordo com as configurações do teu dispositivo, tá? Então, se nós queremos aqui de uma forma imperial, né? Será que tem que ser preto? Então vamos colocar aqui Dark, logo os elementos da status bar ficam preto, ok?
Praticamente é isso. Se tiverem a ver esse loading aqui, tá? Então até aí algum problema de internet. É só continuar a tentar e por aí vai. Normalmente ele continua a processar se tiver algum problema com a internet. Eu vou fechar e vou voltar aqui a entrar. Tá aí, agora processou sem problema. Tá? Então tá aí. Praticamente essa é uma das primeiras opções que vocês têm aí. É deixar false ou true. Se vocês colocarem aqui o mouse, ele vai dizer que ele pode ser booleano ou indefinido, tá? Então, por padrão, né, ele vem true, mas você pode alterar para false, não é? Que é para esconder, hide the header, que é para esconder o cabeçalho, tá? Então já fizemos isso. Boa, vamos agora aqui no nosso próprio index. Dentro do index é onde está agora o nosso componente, a nossa screen que está sendo renderizada para o utilizador, ok? Eu vou praticamente apagar. Ele usa esse app text, ele já traz aqui em componentes, tá? Eu vou apagar, tá? Vou apagar, eu sei que já vai dar um bug aí, porque ele traz também button aqui, ele traz button até com algumas variantes e tudo mais. Esse não é o nosso foco, tá? Nós vamos apagar tudo isso, porque a gente quer aprender do zero. Então, primeiro, para não dar erro, vou apagar eles aqui. Estou aqui a lhes usar. Agora que já não estou mais a usar, apago aqui, salvo, tá? Fica tudo em branco e apago esses componentes, porque a gente vai criar nossos próprios componentes. E apago também esse botão. Boa. O que a gente tem aqui? Vejam, assim como em CSS, ok? Eu aqui posso apagar essas classes, tá? A view, como eu já dizia, a view é como se fosse uma div em HTML, tá? Porque o React Native trabalha com tags. Aqui dentro da view eu posso colocar um texto, um H1 e tudo mais, mas aqui é text, ok? Vou importar aqui do React Native, tá? Text e fecho, ok? Tem abertura e fechamento. E aqui posso colocar Hello World, né? Olá mundo, para a gente tirar aí a maldição e salvo. Tá aqui, ele aparece Hello World, só que apareceu aí por cima, ok? Apareceu por cima e a gente não quer isso, tá? Como a gente não quer isso, a gente quer que venha aqui no centro. Agora vamos aplicar estilo com Tailwind. Eu vou vir aqui na minha view e vou dar um class name, tá? Class name é a propriedade que vai nos permitir colocar propriedades Tailwind, classes Tailwind aqui dentro. E aqui, por exemplo, eu coloco bg traço e ele já me sugere aqui, tá? Várias opções: BG Gray, BG Zinc, BG Stone, BG Red 500, por exemplo, e salvo, tá? Tá aí, a view tem esse BG, só que não tem altura máxima, tá? Então eu vou colocar aqui H traço, e ele também vai me sugerir H1, H2 e por aí vai. Então eu vou colocar aqui H screen para a altura ser a altura da tela, tá? H screen, salvo, ok? Tá aí, ocupou toda a altura, tá? Agora, pessoal, por que essas opções estão a aparecer? Por exemplo, quando eu coloco H traço, ele me traz essas opções. Convosco não vai aparecer até terem essa extensão aqui. No vosso editor, vocês têm que vir aqui na aba de extensões, tá? VS Code, cursor e tudo mais. Vocês têm que procurar por Tailwind Intelligence, tá? Então aqui vão procurar por Tailwind Intelligence. Praticamente é um intelligence, não é? Uma inteligência do Tailwind que vai te sugerindo as classes, tá? Então tá aqui, dá só aumentar aqui, Tailwind Intelligence. Tem que adicionar esta extensão no vosso editor, tá? E depois reiniciam o editor, fecham e voltam a abrir e ele vai começar então a sugerir, ok, pessoal? Boa. Então aqui, tá? Eu não vou colocar esse BG, era só para vos mostrar, tá? Salvo, tá aí. Agora eu quero que o elemento que tiver dentro dele esteja no centro. Existem dois centros. Primeiro ao centro daqui, da horizontal, e ao centro da vertical. Então aqui vou colocar Justify, e ele já sugere aqui Justify Center, tá? Se eu salvar, este é o centro da vertical, tá? E agora eu preciso do Items Center, que é o centro da horizontal. Agora está aí no centro, não é, da tela. Boa.
o que eu mais preciso? Eu posso dar algumas classes também no próprio texto. Por exemplo, quero lhe negritar. Então vou colocar aqui um class name, coloco aqui fonte, traço, e ele também já me sugere aqui, por exemplo, fonte bold, fonte extra bold, e por aí vai. Se eu salvar, o texto agora está em negrito. Se eu coloco aqui fonte traço, também pode me sugerir aqui cores. Então fonte traço, no caso, posso colocar aqui text traço red, tá? Ele vai me sugerir aqui, vou pegar esse red 500, tá? Mudar a cor de texto, tá? Se eu quiser aumentar o tamanho da letra, posso usar o font, o text, tá? Text, traço. E aqui tem algumas variantes. Por exemplo, tem o XS, que é o mais baixo, até o 9XL, que é o mais alto, tá? Esses aqui são como se fosse o H1, o H2, H3 e por aí vai. Por exemplo, vou colocar aqui o text base, vou salvar, tá? Ele tá assim, é curto. Vou colocar agora o text 2XL, por exemplo. Vocês verem, tá? Então ele aumenta ainda mais, ok? Então aqui já, pessoal, estamos a utilizar o tiling, fica mais simples. Estamos a colocar as nossas classes dentro mesmo dos componentes. O que agora a gente vai fazer, pessoal? Vamos colocar aqui, tá? Para a gente encerrar, vamos colocar uma imagem, tá? Então vou importar aqui do próprio React Native image, ok? Image é como se fosse a tag img, só que essa tag não tem abertura e fechamento. Se ela tem auto fechamento, tá? Se auto fecha. Então image também do React Native. Aqui a gente pode colocar um src, tá? Praticamente o src para quê? É quando queremos pegar uma imagem da web. E o source é para quê? Quando queremos pegar uma imagem local, ok? Como eu vou pegar uma imagem da web, vou colocar src. E aqui vou colocar uma imagem. Quem tem conta no GitHub para acessar a sua foto do perfil do GitHub, é só fazer https https coloca github.com o seu nome de utilizador, no meu caso josefusdev.png, ok? .png. Então praticamente, se eu até fazer um Ctrl clique nesse link, tá? Ele vai trazer a minha imagem de perfil do GitHub, tá? Então tá aí. Então é isso aí, pessoal. Nome do usuário aqui .png sempre. Então minimizo aqui. Se eu salvar isso, pessoal, o que acontece? A imagem não aparece. Por que a imagem não aparece? A gente precisa definir uma largura e uma altura para nossa imagem. Então, vamos colocar aqui também um class name. Colocamos aqui um W de 20. Um W de 20 significa que é width, ok? Só que ele multiplica esse 20 por 4 pixels, ou seja, vai dar 80 pixels. E aqui também H de 20, ou seja, a altura de 80 pixels. Vai pegar o 20 vezes 4 pixels, tá? E salvo. Agora sim, a minha imagem apareceu, porque defini uma altura e uma largura. Mas também posso aqui dar algumas coisas. Quero arredondar as bordas, então eu vou colocar aqui rounded. Aqui rounded também tem o rounded none, se não queres arredondar. Rounded SM, para arredondar só um pouquinho, tá? Ele arredonda só um pouquinho, que você até nem notam tanto assim. Tem o rounded, vou colocar o rounded 2XL, tá? Tá aí. Ok? Mas eu quero, que fica completamente circular, não precisa pensar muito. Eu sou rounded full, ok? Rounded full. Então ele fica completamente circular, como temos aí, tá? Aqui vou tirar esse text red que está aqui. Vou colocar aqui o meu nome, josefusdev, tá? Vou salvar, vai ficar em preto aqui. Eu não quero que seja preto, então posso colocar aqui text gray, tá? E tem aqui algumas variantes também do gray que a gente pode pegar, por exemplo, text gray de 400, salvo, tá? Vamos aqui tentar um de 600, de 500, acho que de 500 fica um pouco melhor. Boa. E deixa eu colocar aqui um de 600, não é praticamente, não é todo ele preto. Deixa eu colocar aqui text XL apenas, ok? E aqui também vou colocar o e-mail, então text, novamente o text, tá? E aqui vou colocar o meu e-mail, vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Salvo também. Por que todos esses elementos estão a vir no centro? Por causa do
dessa estilização que a gente tem aqui. Aqui também posso dar um class name, tá? Posso dar um class name aqui, vou dar um font traço. Aqui vocês podem colocar, tá? Tem várias opções. Vamos colocar com um semi-bold, aqui. Penso que é tudo, um semi-bold. Pronto. Pode ficar assim. Esse bold aqui também podem colocar, tem um outro que é o extra bold, tá? Vou colocar o extra bold. Ele vai ficar muito mais sobrecarregado. Então, aqui é só já experimentação por vossa parte, tá? Por padrão, ele vem o font regular, tá? O font regular é que ele vem por padrão. Se não puseres, não definires aqui fonte alguma, ele por padrão virá fonte regular. Então, vou tirar, não vamos precisar. Também vou tirar aqui, vou deixar somente o text, vou salvar, ok? Agora, a questão é a seguinte: eles estão muito grudados. Eu quero dar um espaçamento. Eu não vou dar uma margem bottom, uma margem de baixo para esse, e uma margem de baixo para esse. Eu posso já definir aqui dentro da minha view que eles têm que ter um espaçamento interno entre eles, que é o gap, por exemplo, gap de 4, tá? Estamos a falar de 16 pixels, 4 vezes 4. Então, se eu salvo, tá aí, ele deu um espaçamento já entre todos os elementos que estão dentro dessa div. Vou colocar aqui um gap de 2, simplesmente, tá? Então ele afastou aí mais um pouquinho, tá? Então aqui a gente tá usando isso. Nós podemos também aqui colocar um botão aqui no próprio React Native. Esse botão a gente pode colocar aqui. Ele não tem abertura e fechamento, na verdade, ele se auto fecha, e ele pede aqui uma propriedade title, tá? Tem que colocar aqui o título, que vai ser, por exemplo, terminar sessão. Vamos supor que isso é uma tela de perfil, né? Então o título vai ser terminar sessão, tá? Só que este aqui não me permite lhe dar estilização, tá? Não me permite lhe dar estilização. O que é que eu posso fazer? Só me permite lhe dar aqui uma cor, tá? Só isso. Bem, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um outro que não seja esse button, tá? Existe outros como o Touchable Opacity, Presable, existe também o Presable, mas que daqui a nada vai sair já do ar, o Presable e tantos outros. Nós vamos usar o Touchable Opacity, né? E vou chamar aqui Touchable Opacity. Ele tem abertura e fechamento, por isso que ele não recebe aqui o title, na verdade, tá? Então ele tem aqui abertura e fechamento. E aqui dentro dele, tá? A gente vai colocar um text, né? Um texto a dizer terminar sessão, tá? A dizer terminar sessão. Praticamente o botão fica tipo desaparece, mas tem lá o botão, tá? Ele tem lá o botão. O que a gente vai fazer? Vai dar aqui uma estilização. Vamos dizer que o BG vai ser red, já que é para terminar a sessão. Fica aí um vermelho para dar mais alerta. BG red 500, tá? Agora, podemos dar um padding, tá? Um padding que é o espaçamento interno, um padding de 4, para ele se estender um pouquinho mais, tá vendo? Então a gente pode dar, por exemplo, um padding de 2, para se estender um pouquinho mais, tá? A gente pode dar também aqui um rounded, no caso aqui a gente pode dar um rounded 2XL, tá? Acho que é muito, podemos dar um rounded XL, tá? Ele arredonda só um pouquinho, tá? A cor desse texto, tá? Podemos dar branco, class name, text traço white, tá? Text white, tá? Então o texto vai ficar branco. A gente aqui pode deixar LG, acho que LG é melhor. LG aqui, boa. Terminar a sessão. Podemos dar um font bold aqui, font bold. Podemos dar um font bold aqui, tá? Então praticamente esse é o nosso botão, tá? Para terminar a sessão. Esse botão eu posso dar uma margem top, uma margem de cima de 4, por exemplo, ele fica mais afastado que todos, tá? Então ele fica aí mais afastado que o resto, ok? Então praticamente é isso. Essa tela aqui eu posso definir, por exemplo, um background e por aí vai, mas isso não vem ao caso até aqui. Então praticamente o que a gente pode fazer aqui? Vamos dar quando a gente clicar nesse botão, vamos mandar aí uma mensagem, né? Então
Podemos criar aqui uma função, tá? Com function terminar sessão, tá? Ou function terminar. Vamos colocar assim, function terminar. Quando eu cliquei em terminar, a gente vai chamar aqui um alert do React Native, tá? Ponto alert. Na primeira posição ele diz aqui title, tá? Então vamos colocar aqui o título, que vai ser aviso. E na segunda posição vem a mensagem, vamos dizer, terminou a sessão. Um exemplo assim, terminou a sessão, tá? Então, essa função terminar vamos chamar quando pressionar o botão. Então aqui podemos colocar o onPress, tá? onPress terminar. Ok? E salvo aqui. Agora, se a gente clica no botão, tá aí, terminou a sessão. Então, pessoal, até aqui, não é? A gente conseguiu usar o Tailwind, mexer um pouquinho com o nosso código, não é? Então, espero que tenham gostado e na próxima aula vamos avançar ainda mais rumo ao nosso app de controle financeiro. Muito obrigado.